A gente vai falar hoje de programa Saúde nas Escolas, né? Com a atenção primária da saúde, né? Se buscou um modelo mais explicativo de doença-saúde. Nisso se instituiu, né? Mais voltado para determinantes sociais, aquela coisa que a gente viu em saúde coletiva, né? E nas aulas anteriores. O que é o programa Saúde na Escola, né? O PSE. O PSE é uma iniciativa intersetorial, né, dos Ministérios da Educação e da Saúde, que tem a finalidade de contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes de rede pública de ensino da educação básica por meio de articulações entre os profissionais de saúde da atenção primária e dos profissionais de educação. Então, vocês podem observar que a gente fala do desenvolvimento dos estudantes da rede pública. Por que isso? Né? A gente leu um artigo que, na conclusão, foi que as desigualdades entre as regiões e escolas do Brasil são muito significativas. E, com isso, demonstra, né, a necessidade de recursos e ações que promovam maior equidade. E aí a gente lembra dos 3 pilares do SUS, né, que é a equidade, integralidade e universalidade. E aí, assim, vai ter maior acesso a informações, né, e serviços de atenção primária. Então, dessa forma, as políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral, fortalecendo as ações de enfrentamento de vulnerabilidade, né, que a gente viu nos outros trabalhos também, e ampliando o acesso aos serviços de saúde e contribuindo para a melhoria de qualidade de vida dos estudantes brasileiros. Então, aqui está o decreto, que foi feito em 5 de dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde nas Escolas. E como que funciona o PCE? Como que é a adesão? Então, a adesão para o PCE é um processo de pactuação de compromisso, né, a serem firmados entre os secretários dos municípios de saúde e educação com o Ministério da Saúde e da Educação. E ocorre por via de preenchimento de informações por um portal e-gestor, certo? E depois que você faz esse preenchimento, você vai ter o termo de compromisso, que representa a responsabilidade dos setores da saúde e da educação com o desenvolvimento do PCE local, né? E aí, diante desse compromisso, anualmente os profissionais de saúde e da educação trabalham de maneira intersetorial para desenvolver atividades de promoção e prevenção de doenças. Então, para alcançar o propósito do PCE, foi constituído por 5 componentes. A avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens que estão na escola pública, então marca e tem essa avaliação. A promoção da saúde e de atividades de prevenção, que a gente vai explicar em torno do trabalho. Educação permanente de capacitação dos profissionais da educação e da saúde e de jovens, que também é muito importante, né? O monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes e o monitoramento e avaliação do programa, porque não adianta ter o programa e não estar evoluindo ou não estar atendendo a demanda dos estudantes. Eu vou falar sobre a importância do enfermeiro no PSE, né, o Programa de Saúde na Escola, porque o PSE ele abrange uma interdisciplinaridade, né, e intersetorialidade. E o enfermeiro tem um papel muito importante na promoção, atuando de uma forma preventiva e educativa. E algumas das principais atividades que o enfermeiro desempenha é a avaliação de saúde, por exemplo, eles vão nas escolas e medem a pressão arterial dos alunos, insulina, glicose, né? O IMC, que também age de parceria com a nutrição, a educação em saúde, que eu até li um artigo que você fez na Universidade de Vassouras, que era sobre que você reuniu enfermeiros da turma foi reunido enfermeiros da turma de enfermagem, né? Que eles foram para uma escola e lá eles fizeram diversos trabalhos. E um deles foi
na hora do recreio, fazer uma sensibilização com os adolescentes, saber quais os assuntos que eles querem saber, as dúvidas que eles querem tirar, e começar esse trabalho, né, que é a educação em saúde, a prevenção de doenças, que eles trabalharam com palestras, promoção de hábitos saudáveis em conjunto, aí eu li em outros lugares também, em conjunto com a nutrição, apresentar alimentos, mas aí eu vou falar mais para frente, aqui eu só estou dando uma né? O suporte emocional, que no caso também é em parceria com a psicologia também, mas também é auxiliando na educação sexual, por exemplo, como o consentimento, né, numa relação sexual, ou até saber perceber o que é um assédio, e se o jovem, o adolescente foi assediado, poder contar com o enfermeiro ou com o profissional que está lá para poder se abrir. O gerenciamento de casos de saúde e a parceria com a comunidade, que aí é quando entra o SUS, né? Porque assim, o SUS está relacionado a tudo isso. Mas o SUS ele oferece às escolas os profissionais, desde médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, psicólogos para as escolas, para as instituições de ensino, né? A importância do enfermeiro junto ao PSE nas ações de educação em uma escola municipal de... Isso aí foi um artigo, eu vou ler um pedaço do que a gente retirou desse artigo. Objetivando mostrar a importância do enfermeiro nas ações de educação e saúde em uma escola municipal, foi identificado o nível de conhecimento dos educadores sobre o conceito de saúde, educação e saúde, e sua prática em âmbito escolar, e também o conhecimento sobre o programa Saúde na Escola e percepção sobre a atuação do enfermeiro na escola. Através de uma pesquisa de campo, foi possível identificar o perfil dos educadores e verificou-se a necessidade de contribuição do enfermeiro no processo de aprendizagem relacionado à educação e saúde. Porque, assim, o professor, quando ele sai da escola, ele não sai com o entendimento que nós, enfermeiros, temos, ou como os médicos têm. Então, é preciso essa integralidade que há anos nunca teve. Então, sempre a escola foi aquele local de ter matéria e sair de lá é os pais que ensinam. Só que em casa tem o tabu, né? Que os pais não vão ensinar. Intersetorialidade. Eu tô com isso na cabeça. Esse daí é o que o SUS tem a ver com esse ensino, né? Que é o que eu falei, que eles disponibilizam os profissionais de saúde, o médico, enfermeiro e tudo mais, e além disso, por exemplo, um aluno na escola está com problema familiar, a família dele, tem alguém na família dele que está com problema, ele pode consultar, pode falar para um desses enfermeiros e esse familiar ser atendido num posto de saúde. Então, não é só a escola, o aluno não vai ser só aquele ensino ali na escola, tem toda uma universalidade, que é o SUS, né? Então, o SUS ele age em diversos âmbitos. E aí a gente vai dar exemplos do que os enfermeiros e esses profissionais fazem na escola. Que uma educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção de STs, AIDS e das hepatites virais. E a educação sexual na escola é muito importante, porque eu estava lendo um negócio na internet, um artigo na internet, que era o Datafolha fez uma pesquisa que depois que eles implementaram a educação sexual na escola, o índice de gravidez no adolescente diminuiu em 35%. Porque muito foi divulgado aí sobre o kit gay, sobre quero ensinar sexo nas escolas, mas não é. Na família, deixa para a família ensinar, deixa para a religião ensinar. Não é assim. Não é claro que é papel da família ensinar, mas não vai ser ensinado, porque numa família que é super religiosa, eles não vão falar sobre... tem tabu nas famílias. O quê? Tem um constrangimento dentro das famílias de falar sobre isso. Então, é muito necessário ter esse tipo de ensino nas escolas, né? Coincidência que hoje... Coisa boba, hoje eu tava indo... Eu tomando café, eu assisti um episódio de O Maluco no Pedaço, né? Eu acho que todo mundo conhece. E aí a Ashley, ela tem 13 anos, ela começou a namorar, e ela foi falar com o primo dela, que é o Will Smith, sobre isso. Ele ficou, não, aquele tabu todo, mas aí ele foi e procurou um profissional, pegou panfleto pra ela e tudo mais. Só que mesmo assim ele insistiu que ela conversasse com os tios dele, né? Que são os pais dela.
Então foi muito interessante esse episódio, e coincidentemente é o que a gente está falando, porque os pais ficaram também com esse receio de explicar sobre relação sexual com a filha deles, né? A mais da cidade. Mas é só uma coincidência que eu também achei interessante, né? Que até... Não, mas se você for numa família assim, perguntar pro... Até assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu irmão foi saber o que era DIU quando casou. Que a esposa dele botou e foi saber, porque meus pais nunca falaram. E na escola também, na minha época, não era dito, não era muito falado, né? Além do ciclo também, né, que existe, que a mãe engravida cedo, e a filha engravida cedo, e a neta engravida cedo, tem esse ciclo que a gente conhece. Isso é uma forma de evitar, né? Outra importância de ter esse ensino na escola é que hoje a abrangência da internet está muito grande. A internet é terra sem lei. Se o adolescente deixar para aprender as coisas só na internet, vai aprender tudo errado, de uma forma sexualizada, e não da forma que realmente é. Buscando no profissional. De forma profissional. E nas escolas é ensinada anatomia, fisiologia, a prevenção de infecções. Além da escola, talvez ele se sinta num espaço mais aberto para perguntar coisas como o professor comentou, né? Coisas um pouco constrangidas que ele não vai chegar para a mãe dele e perguntar do negócio da camisinha feminina, né? Sim, são muitas perguntas. Então, também tem isso do enfermeiro, né? Que a gente estudou e está estudando, como ele tem que ter escuta ativa, né? Que a gente vê para deixar um espaço confortável para a criança, para o adolescente, enfim, conversar e perguntar essas coisas, essas perguntas constrangedoras. Sim, e também o consentimento, né? A criança saber sobre limites. Porque dentro das famílias, senta aqui no colo do tio, não sei o que lá, não tem, é um limite que a criança tem que saber. E também, eu estava até vendo um vídeo que eu achei muito interessante, sobre dar nomes aos seus órgãos. Porque fala assim, minha florzinha. Não, você tem que ensinar desde cedo que aquilo ali se chama vagina, que aquilo se chama pênis. Porque lá na frente, ela não vai saber como recorrer, poder falar para uma pessoa. Aquilo ali vai virar motivo de piada. Eu acho isso muito importante. Tem que ensinar desde pequeno e saber como ensinar. Por exemplo, para o jardim de infância de uma forma, para os adolescentes já é de outra. Sim. Então, o enfermeiro, a área da saúde vai saber como lidar com isso. Porque, por exemplo, quem faz letras agora está começando a ser ensinado assim. Mas, assim, mais especializado, por exemplo, anatomia, fisiologia, é o enfermeiro que vai poder ensinar. Sim. É um médico. E não, né, o professor em si. Ações de segurança alimentar e promoção de alimentação saudável. Uma das formas utilizadas, que aí entra muita nutrição, é abrir hortas nas escolas. É muito importante porque vai envolver a criança naquilo ali, vai fazer ela gerar uma curiosidade, e a gente estava vendo um documentário na aula de nutrição que a profissional perguntava para as crianças, qual é o nome dessa verdura? Qual é o nome? As crianças não sabiam. A manga. Não sabia o nome de nada, mas tipo, qualquer rede de fast food, elas sabiam o nome de tudo, sabiam o nome de todos os biscoitos, mas o que é essencial da alimentação, as crianças não sabem. Além também da cantina, né? De fiscalização das cantinas, né? Até a professora de nutrição comentou sobre quem ficava chateado porque a mãe não deixava comer na cantina, não sei o quê. Eu lembro que ficavam me chamando de pobre na época, em relação também ao racismo, né? Então, te aproveitando, porque eu não comia na cantina, pegava aquela pizzazona. Assim. Também nas escolas foi proibido o comércio de alimentos gordurosos. Por exemplo, quando eu estudava tinha coxinha, tinha salgado frito, era muito bom. Mas para mim era muito bom. Mas agora não pode, agora é só salgado assado. Nas escolas públicas é alimentação saudável. A gente, por exemplo, vê no bandejão, né? Isso. Então vamos botar um negócio carregado lá pra gente comer, uma feijoada. E além das... na UERJ tem lasanha, na verdade. Mas além também do que a gente... Não dá não. Mas também que a gente viu que quanto mais precoce, né, a gente apresenta um alimento com alto teor, né, de gordura, é pior para a criança porque ela vai se acostumar com isso. Ela não vai querer outra coisa porque ela já conhece. Então, isso, percepção de paladar. Então tem isso. A minha irmã até comentou de uma vez que a mãe nunca deixou o filho tomar refrigerante. Até que ela foi numa festinha e o filho tomou refrigerante. Ela foi tirar o refrigerante da mão dele, o refrigerante caiu e ele ficou sugando o refrigerante do chão.
porque ele ficou vidrado no refrigerante. Então tem esse extremo também, né? Tem que saber manejar, porque ele vai conhecer de qualquer forma. Então tem isso também, e é o trabalho dos profissionais, mostrarem essa questão do refrigerante, de um suquinho, para não chegar a esse extremo. Nas escolas. Inclusive, a foto é a irmã de Catarina, lá no fundo. Aí entra o dentista, né? Por exemplo, nas escolas. Quem nunca botou um flúor, nunca foi lá na fila para ganhar uma escova de dente e um flúor, um bocal, vigilância sanitária, e o ensino também, né? De como escovar o dente, passar fio dental, do que comer, o que não comer. De estratégias individuais e coletivas. Sobre higiene, né? Local. E a conclusão? A conclusão. Então, as ações de promoção e prevenção e educação em saúde realizadas pelo programa podem mudar favoravelmente a realidade que a unidade escolar apresenta. E a gente colocou um desafio aqui, né, que é de aplicabilidade, que é a forma fragmentada de perceber os problemas dos escolares, dificulta também essa interação, né? Além do que o professor falou, tem essa questão de saber qual é a demanda dos escolares, da escola, até do ambiente, né, do local que essa pessoa vive. E a atuação isso também é de um artigo que fala que a atuação do enfermeiro é crucial, visto que parte significativa dos educadores não realizam atividades de educação em saúde e a maioria deles justificaram a falta de interesse e capacitação para isso. E essa conduta preocupante reflete diretamente nos escolares, pois estes não são, né, incentivados a desenvolver o senso crítico sobre a preocupação com a saúde e o aprendizado que modifica atitudes e hábitos de vida que não contribuem para a qualidade de vida. Então, não dá também para a gente colocar tudo em cima do professor, né, do profissional da educação, porque ele é um só, né? Tem que lidar com os empecilhos dele, então o enfermeiro também é muito importante nessa questão. E é isso. Essas são as referências e agradecemos a atenção. Obrigada.